Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Executores, o podcast de quem faz acontecer. Eu sou Tami Roger e é uma honra, prazer estar aqui novamente como host e trazer um bate-papo aqui bem legal para vocês. Hoje a gente vai falar com você, vendedor, vendedora, falar sobre o Vendedor 4.0, como a tecnologia e a humanização se complementam. E é claro que para esse super bate-papo, a gente trouxe dois especialistas aqui da casa, Jefferson Frasnelli e André Santos. Sejam muito bem-vindos. Tânia, eu que agradeço aí. Vamos para mais um podcast Executores. Preparados? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme. É isso aí, é um tema super relevante, super do momento, né? E temos boas coisas para compartilhar aí com o pessoal. Com certeza. O Executores aqui é um canal, né, onde a gente compartilha conhecimento, e o legal é que é um conhecimento vivido no dia a dia, na prática, né, direto das trincheiras, e profissionais altamente capacitados, que têm vivência no mercado para te transmitir, né, esse conhecimento, e que, obviamente, quando você pratica, você obtém aí os melhores resultados com toda certeza. E falar de vendas, né, pessoal, é falar sobre sobrevivência do negócio. Perfeito. Então, quem não quer falar sobre vendas, vender mais e melhor, né? Não é só vender mais, vender melhor. E aí a gente vai focar hoje no Vendedor 4.0, né? Nós temos outros episódios sobre vendas, que vale a pena você dar uma conferida. E hoje vamos focar aqui, falar sobre tecnologia, humanização, sobre IA, várias coisas. Mas para começar aqui o nosso papo... E aqui eu tô como aprendiz, tá, rapazes? Então me ajudem aí com os termos. Vou sair daqui aprendendo muito, me tornando uma vendedora 4.0. E eu quero começar, gente, por que esse termo? Vendedor 4.0. Ele vem da Revolução Industrial, né? Porque eu conheço muito o termo Indústria 4.0. Vem daí? Como é que funciona? Legal, bom. Esse termo aí, ele representa, na verdade, a evolução do profissional de vendas, né? Especialmente na era atual, né? Na era digital, né? Que ele combina, né? Tecnologia, combina toda a parte de análise de dados, né? Um olhar super humano também, obviamente, né? Sobre a questão do relacionamento do cliente, né? Então, o vendedor 4.0 se encaixa, né, nesse novo contexto digital, basicamente. Ah, legal. Mas ele vem dessa revolução industrial, né, que é avanço tecnológico. Então, a gente dá o 4.0 para a evolução do vendedor, digamos assim, tradicional. Perfeito. Boa. Legal, então, junto com tudo isso, eu imagino que tem inúmeras características novas que né, quem está nos ouvindo aí, você que é vendedor raiz, vendedor das antigas e está se especializando, já percebeu que não dá para se tornar competitivo, né, permanecendo com as práticas do passado. Vamos falar um pouquinho aí dessas características, né, dessa evolução, aliás, da evolução do tradicional para o vendedor de 4.0. Como é que vocês enxergam essa evolução? Eu acho, Tami e Jefferson, Sim. Que se vende desde que o mundo é mundo, né? Sim. E eu acho que o vendedor nato, ele vai sempre ser vendedor nato. E eu acho que até ele tem uma vantagem, porque se ele se capacitar nas melhores práticas de classe mundial, Tami e Jefferson, ele vai sair mais potencializado, né? Eu digo que nós vendedores somos os Batmans e as mulheres as Mulheres Maravilhas, né? e esses personagens, eles têm uma característica, que são o cinto de utilidades deles, né? Então, né, o Batman tem o cinto dele, tem o batirangue, tem a corda, tem a pistola, enfim, tem os espaçonave, carro. E a Mulher Maravilha não foge ao contrário, tem os braceletes, tem né, que é o laço da verdade, né? Uhum. Então, eu faço essa alusão como um vendedor mais moderno, que é o vendedor 4.0 que eu digo hoje. Então, quanto mais cinto de utilidades você for encaixando no teu dia a dia, mais competente, mais afiado
você vai estar para o mercado e competitivo, né, que está tão acirrado hoje. Né? Perfeito, legal. Até complementando o que o André colocou, né, ou seja, a característica do vendedor tradicional, né, era de fato, ou seja, uma abordagem mais direta, vamos dizer assim, né, ele contava muito com a experiência dele em relação ao produto, né, o conhecimento técnico em relação ao produto e o poder de persuasão, né, em cima daquele processo, né. E hoje não, né? Hoje as coisas, como o André comentou, ou seja, o cinto de utilidades, né? O cinto de ferramentas hoje, né? Ele é muito mais amplo, né? Então, ou seja, essa mentalidade, né? Orientada a dados, né? Ou seja, a utilização de um bom CRM, a utilização de um bom BI, por exemplo, ferramentas de automação, né? Também, né, toda a questão ali de rede social, né, hoje para poder entender o cliente, para poder entender as necessidades, para poder entender o perfil, né, da pessoa que ele está tratando e a partir daí ele poder adaptar e traçar a sua abordagem, né? Então, ou seja, esse cinto aí, né, como o André bem colocou, né, hoje ele vem mais recheado, né, ele vem mais cheio. E, obviamente, do lado da tecnologia, né? Então, como eu comentei, usando plataformas como CRM, como BI, né? Como ferramentas de automação, redes sociais, justamente para entender o cenário, né? E o momento, né? De compra e o momento em que aquele vendedor, aquele comprador, ele passa, por exemplo. Boa. Muito bom. A gente vê que assim, o papel ele vai mudando conforme a evolução. Né, a sociedade mudou, aí vem a Revolução Industrial, você vem aí né, o avanço tecnológico, acesso à informação, então o vendedor ele precisa se adaptar a essas novas demandas da sociedade. Então aí daí vem aquele que é o vendedor raiz, como o André falou, quanto mais ele se preparar, mais ele estiver disposto a aprender, a ter uma mentalidade aberta para o novo, mais ele vai se destacar e vai ter espaço, certo? Certíssima. Muito bom. E também, assim, é incrível até, né, Jefferson? A gente está com uma entrega agora nesse momento e a gente recebeu um vendedor novo. E esse vendedor novo, ele sabe, se ele assistir, ele vai saber quem é. Né? Ele vem de mais de 15 anos na experiência na igreja. Né, Jefferson? E o que me chamou muita atenção nessa pessoa... Parece, eu chego a me arrepiar, mas assim, cara, quando a gente apresentou algumas ferramentas, né, do cinto de utilidades, empiricamente ele falava as coisas, parecia que ele já era o vendedor 4.0. Ou seja, o cara que nunca teve experiência em vendas, mas, pô, trabalhar com um job na igreja deve ser, né, ter a palavra, né? Para perceber que ele já tinha esse dom. Né? E o que ele vinha trazendo eu achei muito impressionante, assim. Então, cara, de novo, é rápido, é um estalo. Não só ferramentas, Jefferson. Agora que eu me lembrei que eu queria falar sobre as metodologias, né? Os processos e as metodologias também acompanhando esse vendedor 4.0, né? Então, eu queria trazer esse exemplo, Jefferson, quiser complementar, me chamou muito a atenção numa das entregas que nós temos aqui na Concepto sobre justamente isso aqui que a gente veio falar agora, nesse início de conversa aqui sobre essa provocação. Não, acho que é como você colocou, né? A mentalidade, ela ajuda bastante, mas mesmo que ele não consiga endereçar, nesse caso, né? Mesmo que ele não consiga endereçar isso em processo, em método, em tecnologia, né? Mas a gente entende que as iniciativas, né? Elas estão ajustadas. Aí, obviamente, tem o ajuste fino, né, em trabalhar. Então, por exemplo, que aí é o nosso papel, né, Jefferson? Aí o nosso papel é do refino, da lapidada ali. Veio a gente recebeu uma pedra bruta e tem que lapidar agora essa pedra bruta. Então, por exemplo, né, poxa, ele já, né, encontrou uma lista de e-mails, de lista de empresas da região, né, e também gostaria já de sair disparando, pera, né, hoje, né, antigamente, né, aquele script padronizado para todos os clientes, cara, isso hoje não funciona mais, né? Todo mundo preza pela experiência personalizada, né? Por aquilo que é customizado. Poxa, a pessoa me entende, está falando comigo, entende do meu mercado, entende do meu problema, entende do meu business. Tá?
Então, hoje, aquilo que é, né, mais ajustado, por exemplo, né, então, ferramentas de segmentação e tudo mais, então, poxa, isso precisa ser utilizado para que a mensagem ela chegue e ela seja consumida, aquela mensagem. Tá? Então, poxa, comentando com a pessoa, ele falou, poxa, bacana, legal, né? Então, entendo que eu preciso fazer esse refinamento, né? Um outro ponto que ele comentou bastante, poxa, como é que a gente usa esse tal de LinkedIn? Né? No business que ele estava, no momento que ele estava, de fato, o LinkedIn, né, ou rede social, vamos dizer assim, não era nem um pouco necessária, né? Mas, poxa, hoje, né, dependendo do seu business ali, é uma ferramenta que ela é, de fato, fundamental, né? Então, poxa, como criar um perfil atraente, né? Como você se relacionar pelas redes, né? E se conectar com as pessoas, trocar informação, né? Usar essa rede de network justamente para o nosso favor, tá? E, de novo, poxa, ele já tinha semente daquilo, né? Foi só a gente trabalhar alguns pontos e, poxa, né? As coisas começaram a acontecer. Então, de fato, a mentalidade ajuda bastante, né? A mentalidade ajuda bastante, não é só a ferramenta como o André mesmo colocou ali. Exato. Muito bom vocês darem esse exemplo, né? A mentalidade. Acho que é o primeiro passo aí para se tornar um vendedor 4.0 está na mentalidade, porque não adianta você querer aprender tantas ferramentas. A tecnologia ela é só um meio. Sim, total. Então, o que conta muito Total. é a mente, é quebrar essa resistência, né? Tem gente que eu acredito que vocês lidam com vários clientes que às vezes bate de frente. Não, mas eu não preciso disso. Eu sempre fiz assim. Então, é resistência com o novo. Aí você vai implementar uma nova ferramenta para acelerar o processo ali ou usar a inteligência artificial. Não, peraí, eu sempre fiz assim. Então, essa resistência, que na minha opinião, né, é o mais difícil de ser quebrado, o primeiro passo. Legal. E até usando, né, o exemplo mesmo que o André trouxe, né, e aí plugando, né, esse exemplo aí com as questões das características, né, então a gente comentou ali um pouco, né, sobre tecnologia, sobre CRM, né, sobre BI, por exemplo, ferramentas de automação, a questão de rede social, né, então essa característica de estar conectado, de estar em exposição, né? Poxa, eu sou de uma geração que se expor não era comum, não era normal. E até a gente estava conversando isso um pouquinho antes de começar o podcast de hoje, né? Mas de fato, poxa, né? Essa presença hoje ela é extremamente relevante, né? Pesquisas necessária. Pesquisas da Gartner hoje apontam que na jornada de compra, né, o comprador de fato está em comunicação com um vendedor em algo próximo a 20% dessa jornada, 17% precisamente. Né? E, ou seja, nos outros, né, essa diferença, né, em relação à jornada, a pessoa está buscando informação por si só. Né? Informação sobre a solução, né, sobre uma ferramenta, sobre um produto e sobre quem pode fornecer para ele também. Né? Então, ou seja, se você não tiver presença digital de alguma forma, você não chega nem na shortlist, tá? Daquela compra. Né? Então, de novo, né? Essas características hoje complementam aí toda essa atribuição, vamos dizer assim, do vendedor 4.0. Nossa, muito bom. Muito bom, gente. E quero saber aí de vocês, a gente falando aí de tecnologia, que é a grande diferença, né? Do vendedor 4.0 é um profissional dirigido a dados, ele faz o uso muito da tecnologia, maneja muito bem. A questão é, a tecnologia, ela tornou o processo de vendas mais fácil ou mais desafiador, na opinião de vocês? Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas também, assim. Ela é desafiadora para quem tem 50 a mais ou 60 a mais. A gente percebe em algumas entregas que a gente tem esse profissional mais sênior, e esse profissional mais sênior precisa ser capacitado. E a gente tem ao contrário, a gente tem pessoas mais novas e que precisam de capacitação. Acabamos, inclusive, antes de nós conversarmos, eu já saí de uma reunião, né, Jefferson? Uma empresa que tem pessoas novas que usam Google e que não tem noção de compartilhamento de agenda. Então, a gente vai ter que dar um mini treinamento de Google Workspace para esses profissionais, para eles saberem justamente as atividades que cada
O executivo executa e ajudar na gestão da agenda também, né, que é super importante, tanto para o gestor quanto para o diretor comercial no apoio com relação a isso, né? Eu entendo, complementando, eu entendo que, assim, como a Tami mesmo colocou, a tecnologia, ela é meio, tá? Mas eu entendo que, né, que uma dos game changers, aí, vamos dizer assim, em relação à tecnologia, é a combinação dela, né, com técnica, né, e também relacionamento. Eu entendo que é uma interseção entre esses três mundos ali. Então, ou seja, a tecnologia, ela de fato permite escala, né? Permite produtividade, né? Ou seja, eu sempre costumo brincar com isso, né? Aquilo que não exige massa cefálica, né? Aquilo que é reprodução, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque hoje IA está aí também, né? Mas assim, aquilo que não exige a massa cefálica ali, poxa, beleza, a tecnologia ela dá vazão, ela dá escala, ela dá produtividade, né? Mas a técnica, eu entendo que a técnica ela garante eficiência, né, para esse processo, né? E no caso o relacionamento também ela vai gerar confiança, né? Então eu vou criar, né, aquela sinergia, né, com quem de fato eu estou conversando. Então eu entendo que é um equilíbrio entre esses elementos. A tecnologia ela é importante para escalar, né? Mas esses outros dois elementos também são importantes dentro dessa cadeia. Legal. Jefferson, você tocou num ponto aqui, que até dentro da nossa pauta, que me chamou a atenção também, né? Falou assim, de equilibrar ali, né, a tecnologia com a técnica, relacionamento e tal. E aí a gente tem a questão, né, da tecnologia com a proximidade do cliente. Como que você faz para não parecer tão robotizado? São momentos diferentes, mas você tem a personalização. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Como é que você tem o uso da tecnologia e mantém a proximidade ao mesmo tempo? Como é que você equilibra isso? André, tu quer falar que eu acho que você é o cara certo para isso. Então, eu tava faz algumas entregas aqui, enfim, a gente ajuda outras empresas e o que me chama mais atenção é a parte de treinamento, que também está trazendo um ponto importante aqui, e capacitação desse profissional, para ele não se tornar robotizado, não ter um script, que é antigo, isso aí, quem trabalhou em call center e sabe, né, tinha um script, hoje é um roteiro, hoje tem uma narrativa, tem várias técnicas aí para tu poder demonstrar o contato, a história da tua empresa, e eu digo mais, eu acho que a gente tem que falar menos e deixar o cliente falar mais. Eu vejo muitos vendedores 4.0 também, com muitos vícios de linguagem, com muita... falando demais de produto, tem que falar mais de visão de solução, como a tua empresa ajuda a resolver, e eu percebo muito que a gente tem que não para avaliar o que a gente ouviu. E isso torna Tami e Jefferson uma pessoa mais robotizada, meio que padrão, mas a gente tem que, cada um tem o seu jeitinho. Então o André tem o jeito dele de vender, o Jefferson tem o jeito dele de vender, a Tami vai ter o jeito dela, mas a essência dessa estrutura, Tami, ela tem que vir através de um bom treinamento, de uma boa capacitação, ouvir o que você está falando ou apresentando, né, para que você não fique robotizado. E sim conseguir apresentar uma visão de solução muito importante, passar o mel na boca, né, do cliente e ele ficar encantado com a tua apresentação. Mas uma apresentação comercial bacana, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Não adianta você ter a melhor... Entendi perfeitamente. Imagina você ter a melhor apresentação de um produto, mas aí você tá ali, você não para ouvir, você tá tão afoito em vender e falar e mostrar que a sua solução é a melhor. Mas naquele momento, para o cliente não é a melhor, não é o que ele esperava. Então eu acredito que o vendedor ele precisa estar muito mais atento, conhecer de pessoas, saber respeitar, ouvir, entender muito do produto, do que ele faz, mas ele tem que ter essa visão ampla. Para ser uma venda consultiva, eu diria. É quase isso, tá? Eu vou te dizer que isso tu vai ganhar com o tempo. Vai ganhar com o tempo, porque é visão de negócio.
Visão de negócio. Nós aqui somos sócios proprietários nas nossas empresas. A gente consegue, ao longo do tempo, ter visões de negócio. Eu digo o Thundercat, né? Quem é da década de 80 e 90 assistiu. É o Lion, né? Visão além do alcance. A gente, como vendedor, tem que ter a visão do além do alcance. Eu vejo muito nas operações também, o pessoal muito com cabresto aqui, ó. Segue aquele padrão, eu recebo, coto, travo em PDF, mando e vai embora. Parece uma linha de produção lá da indústria, né? Cara, pensa... Robotizado. Se a gente for consultor, se a gente é consultor, é o nosso métier aqui, para quem está nos assistindo, a Concepto atende empresas de pequeno e médio porte e empresas que vendem serviços e produtos de alta complexidade, ticket médio, longo, alto. Então, isso faz com que tu tem que ter essa visão além do alcance. Tem que pensar assim, ó, ter aquele estalo, aquele eureka ali no meio da reunião para tu poder encantar ele. Uhum. E entender o modelo de negócio daquela empresa, entender o processo daquela empresa. Por isso tem que estudar, porque eu falei lá, o treinamento, o estudo, assistir. Isso vai ser a mudança de jogo de vocês. Né? Então, a minha sugestão é essa. Também, respondendo a tua pergunta, tem que seguir esse caminho. E sempre, tá? Não fez uma vez e acabou. Não, tem que estar sempre fazendo isso, toda semana. É investir em treinamento. E aqui eu tô imaginando, o treinamento não é só assim, vamos implementar uma ferramenta. É treinar no vendedor 4.0 mesmo. São características, perfil comportamental. A ferramenta, ela é importante por conta de escala, né? Mas, de fato, até um passo atrás, né, André? Poxa, definir bem o teu ICP, definir quem são as pessoas, né? Que tipo de informação ela é relevante, né? Que tipo de mensagem a gente tem que levar para ela, né? E aí sim automatizar. Legal, né? Eu fiz esse trabalho prévio, né? Eu fiz essa conexão, né? Mesmo automatizando, né? Mas eu fiz essa conexão com a persona, né? Com a pessoa com quem eu quero buscar. Então eu adapto a mensagem, mesmo que automatizada, eu adapto a mensagem, eu adapto o conteúdo, né? Trago conteúdos que são de fato relevantes para aquela pessoa em específico, né? E do outro lado, acho que é trabalhar muito também na questão do vendedor hoje, a questão da inteligência emocional, né? Então o vendedor de alta performance, de fato, ele precisa, né, desenvolver ali a tua inteligência emocional para que ele possa conseguir adaptar, né, ali às vezes de improviso o teu discurso, né, para o perfil do cliente, para o perfil da pessoa que de fato ele está conversando, né, para que ele possa criar de fato um ambiente de confiança, né, saber, o Thiago, né, o André comentou isso, né, ou seja, saber ouvir, né, de forma ativa, né, de forma sincera, né, e entender quais são os problemas, entender quais são os desafios, né. Coisa difícil hoje em dia, né? Mas conseguir fazer perguntas inteligentes, né? E perguntas precisas, perguntas certeiras, né? Para que a gente possa chegar na dor, né? É jargão já batido, né? Mas o vendedor, enfim, para que a gente possa chegar na dor, né? Porque aí a possibilidade de conversão, de fato, ela é muito maior do que discursos genéricos ou materiais genéricos. Exatamente. Certo, Jefferson. Eu tô com uma dúvida aqui. Existe uma diferença, né? Aliás, várias diferenças. Quem está nos ouvindo, né, negócios complexos, B2B, que é vender serviços para outras empresas, né, de empresas para empresas, e tem ali a venda, que é para CPF. Então, é muito diferente, né? Mas vocês acham que o perfil o que vocês poderiam destacar para quem está nos ouvindo, de repente, falando, não vendo serviço para empresas, mas eu quero aproveitar insight desse papo. Se aplica o que vocês estão falando também ao vendedor B2C? Eu sim. Né? Desde o vendedor de loja, da pessoa que te atende num balcão, num restaurante, o garçom, tem técnica envolvida ali. Né? Então os tickets vão mudar também, mas na sua maioria existe a predisposição. Por exemplo, quando tu entra talvez numa companhia com essa característica, espera-se que você vai receber um treinamento de boas práticas, como é que tu tem que te vestir, sabe que tem lojas aí do varejo que tem um padrão de vestimenta, maquiagem, né? Então isso vai denotar que existe um padrão, vai ter já uma técnica envolvida ali.
Vai ter o upselling, cross-selling já envolvido, que não foge muito do que a gente vai fazer, do que a gente faz aqui também para venda complexa, né? Então, respondendo a tua pergunta, é isso também. Acho que não foge muito, não. É a mesma coisa, só tickets, personas diferentes. Comportamento, que mudaria o comportamento do consumidor, digamos exatamente. assim. Final. O fim é comprar, tem que comprar. Ou comer mais, ou comprar roupa, comprar um equipamento eletrodoméstico. A diferença é que no complexo você passa ali por setores, até você falar com o tomador de decisão. Então você tem aprovação, orçamento, você tem todo, né? O time de compras, tem comercial, passa por diretoria, então é mais complexo por aí. Esse aí é para um próximo podcast aí, cara. Porque esse não, mas é legal, porque... Exato, mas é relevante, por exemplo, poxa, um exemplo que acho que todo mundo já passou, comprar calçado, comprar um tênis, né? Hoje em dia, né, compra-se muito pela internet e tal, mas quem tem o hábito de ir até a loja para experimentar e tal, poxa, o vendedor, às vezes, né, ele faz a leitura da pessoa, né, pelo modelo que a pessoa escolhe, né, ela entende, e quando desce com as caixas ali, né, desce com umas 3, 4, né, desce uma meia dúzia de caixa ali, que, poxa, de acordo com aquilo que ele indicou para ver, né, ele consegue captar ali mais ou menos como é qual que é o perfil da pessoa, né, de novo, utilizando inteligência ali, né. Ao passo em que não, é desse que você gostou, que número, tá, é preto, beleza, vai lá e traz aquela caixinha só. Né? Então, ou seja, a probabilidade do que trouxe uma caixinha a vender é extremamente menor do que aquele que trouxe, inclusive em aumentar a venda. Poxa, eu vi o pretinho aqui, mas aquele vermelho também bateu, vou levar os dois, entendeu? E eu vou mais além. E o vendedor desse perfil, se for mais esperto, vai trazer aquele tênis, aquele sapato campeão. Pra tu olhar, putz, eu tava escolhendo esse aqui, mas olha esse outro aqui, velho. Já aconteceu comigo, eu sou assim, sou comprador, se a coisa é boa, eu vou, né? E tu me vende, mas, cara, então isso é técnica, né, também. Então, independente... E tem, aí eu ia dizer, tem os tiradores de pedido nesse mercado, como tem também os tiradores de pedido, por exemplo. Do B2B, exato. Do B2B também. B2B. Então, cara, não foge muito, viu, também? Só muda o endereço e o tipo de negócio. E os tickets. A complexidade. Exatamente. Os tickets. E os tickets. Nossa... Verdade, o vendedor mudou muito, assim, a gente vê no varejo, lojas, você observa o comportamento, depois no WhatsApp você recebe, tem a questão do cashback, aí já aproveita, e aí como é que você está satisfeito? Antigamente não tinha isso. Eu recebo direto um WhatsApp, você veio com a gente, passou aqui, comprou e tal, chegou novos looks, que tal dar uma passadinha aqui, você pode, aquele padrão que você levou, então assim, você se sente, a pessoa parou para mandar uma mensagem personalizada para mim, então até no varejo, né, você vê, o digital ele... todo tipo de venda aí, quem tem que manjar do digital, você tem que manejar bem ferramenta, enfim, não perder a oportunidade, né? Verdade. De utilizar as ferramentas. Muito legal. Você que está nos ouvindo aí, querido ouvinte, né, deixe seu like, se você está gostando desse papo, tem muito mais ainda aí pra gente conversar. Então já deixa seu like, compartilha aí com mais pessoas para que esse conteúdo chegue para outros vendedores e vendedoras que vão, se você não é ainda do 4.0, você vai se tornar hoje. Pelo menos na mentalidade, né? Boa. E aí a gente vai aqui falar um pouquinho sobre... O Jefferson comentou lá no início, né? Já falou de ferramentas, falou de algumas tecnologias. Algo que me chama a atenção sobre redes sociais. Então, a pergunta que não quer calar é hype, né? Vender pela internet, ali usar, por exemplo, LinkedIn, isso é hype? Realmente é uma ferramenta que ajuda nas vendas? Como que ajuda? Pegando o exemplo que vocês mesmos falaram, gente que não está habituada. Um vendedor fala assim, não, mas por que eu vou usar o LinkedIn? Eu nunca usei o LinkedIn, eu não gosto de exposição, não gosto de produzir nada. Então, por que ele precisa? Fala um pouquinho sobre as redes, sobre o LinkedIn. Vocês que estão mais ativos, né? Hoje, como o Jefferson falou, precisamos, é necessário. Como que a rede social atua no processo de vendas? Auxilia, né? Eu entendo que não é hype. Assim, as redes ajudam a vender. Então, por exemplo, estou no LinkedIn, estou no Instagram, não tão uso hoje, mas Facebook, TikTok, enfim, né? Tem uma série de redes ali. Eu entendo que, sim, elas ajudam a vender,
né, mas de forma estratégica. Né? De novo, quantas vezes nós já fomos acionados, por exemplo, via LinkedIn, que é uma rede que eu uso bastante, quantas vezes nós somos acionados via LinkedIn por uma pessoa que eu nunca vi, né? Eu não estou conectado com ela, né? Que eu não sei o que ela faz, né? E querendo me vender alguma coisa. Né? Ou seja, nunca li uma mensagem como essa. Tá? Diferente de quem, né? Poxa, tá ali divulgando conteúdo, me educando, né? Me trazendo informações relevantes e, de novo, né? Conectam com as minhas necessidades, conectam com os meus problemas, conectam com as minhas dores do dia a dia, e nesse cara eu vejo relevância. Né? Aí então sim, né? Ou seja, a pessoa não precisa nem vir atrás de mim, porque eu vou atrás da pessoa. Né? Porque eu me identifico com aquelas necessidades, com aquela demanda, e eu entendo que por tudo que ele, né, apresentou, né, e por toda a autoridade que foi criada ali, poxa, eu entendo que ele pode me ajudar. Então, respondendo que ele, sim, né, não tenho dúvida disso, mas usada de forma estratégica, né? Educando, contribuindo sim. com conteúdos relevantes, né? Você se conectando, se engajando com o teu lead, né? As pessoas com quem você quer buscar, com quem você quer, né, quer se conectar, e através daí sim você tira a vantagem da ferramenta. Né? Então, ela ajuda, mas desde que ela é trabalhada de forma estratégica. De forma estratégica. De acordo. Mais de 80 milhões de pessoas no Brasil estão lá dentro, né? Acho que até mais de 3 milhões de tomadores de decisão estão na rede, né? Principalmente LinkedIn, que é a rede que a gente está falando aqui, né, gente? Sim. E vender dentro do LinkedIn não é fácil, tá? Eu acho que tem que usar técnica, principalmente conteúdo, perfil. Primeiro, antes de falar conteúdo, dá um passo para trás. A gente tem que falar perfil, teu perfil tem que estar bem arrumado. Inclusive, nós, aqui da Concept, damos o treinamento de social selling para quem é nosso cliente aqui, para quem tem a consultoria com a gente aqui, ganha na faixa sociais. Te ajuda a turbinar o LinkedIn, se quiser dar uma passada depois lá no meu LinkedIn para ver como é que é. Eu te ensino as melhores técnicas e depois tem que falar de conteúdo, né? E, de novo, quem é visto é lembrado. Então tem que sempre trabalhar conteúdo relevante, inteligente. Acho que vender é legal, mas vender de forma correta. E aí concordo com o Jefferson sobre a análise dele. E respondendo a outra pergunta também sobre essa questão da rede social. Se ligar nos canais, né? Então, por exemplo, bate muito hoje, questão de LinkedIn, Instagram e tal. Mas, poxa, quantas pessoas hoje, né, não escutam o podcast, por exemplo, como esse que nós estamos gravando agora, tá? Todo mundo se desloca para o trabalho, todo mundo se desloca para uma reunião, todo mundo lá na academia, na esteira, por exemplo. E assim, é unânime eu conversar com pessoas e, poxa, durante a academia eu estou ouvindo podcast, então assim, entender aonde é que o teu público-alvo está, né, e usar essas mídias a nosso favor. Exato. Você falando ali, até dá comunicá-los, né? Estamos no Spotify, então você não tem desculpa para não ouvir o podcast. Ouça no seu tempo, que seja 15 minutos, 10 minutos ali, um período de esteira, o deslocamento do trabalho, porque o conteúdo, ele abre muito a sua mente. Todos nós aqui, lema da Concept, né? Estudar, crescer, se aprimorar, você sempre vai ouvir isso. Para você abrir sua mente. Então, você ouvir assuntos diversos auxilia demais. E aqui no Executores a gente tem vários, né, conteúdos falando sobre... temos sobre branding, aliás, né, sou profissional do branding, vocês falando de redes sociais, tenho até um pouco para compartilhar aqui, que é esse conceito omnichannel, né? Você tá em vários canais, hoje em dia as pessoas estão ali, o WhatsApp é uma ótima ferramenta de venda. Quem não vende pelo WhatsApp, os canais com a produção de conteúdo ali do LinkedIn, Instagram, temos o TikTok, vários. É legal você conhecer as redes e trabalhar cada uma com o seu perfil. Cada rede tem o seu comportamento e as pessoas estão vendo, as pessoas estão te vendo. Então, esse trabalho de vender, né, como a gente falou desde o início, você vende o tempo todo.
desde que seja para remunerar, é um trabalho, um produto, um serviço, mas você também está vendendo quem você é, vendendo uma ideia, vendendo lifestyle, vendendo comportamento. Então, o que as pessoas querem hoje em dia, de uma forma geral, é confiar. Perfeito. Aí onde entra trabalhar o teu branding, se encaixa aqui, né? A gente está falando de vendas, mas você precisa ter uma estratégia, conhecer muito bem o teu público, precisa também ser conhecido. Se permita ser conhecido pelas pessoas e aí você vai se relacionando. Então esse que os meninos estão falando do LinkedIn é exatamente isso. Não é um conteúdo ali só venda, é muito explorar habilidades, comportamento, quem você é, o quanto que o teu produto, serviço beneficia as pessoas. Pode falar, gente. Perfeito, acho que é isso. Vamos complementando. E, poxa, o branding aí, quando a gente olha, né, a gente olha só para a corporação, mas não, né, tem a nossa marca pessoal. Não. E às vezes ela é tão importante quanto a da empresa, né, porque embora no mundo B2B, né, de novo, jargão batido, mas é a pura realidade, pessoa compra de pessoa, né? Justamente pelo que o Tânia comentou, né? Pela questão da conexão, da autoridade, da confiança criada ali. Existe, obviamente, confiança na marca e tudo mais, mas a confiança na pessoa, às vezes, ela é bem mais relevante. Perfeito, muito, muito bem colocado. Exato, você não vai com a cara, por exemplo, você não vai com a cara do vendedor, você vai comprar? Ele tem que te transmitir confiança, uma pessoa assim educada, uma pessoa empática. Se você não tiver essas soft skills ali na hora da venda, a pessoa fala, não, tá me empurrando, então não parou para ouvir, não quer um relacionamento duradouro. E a gente quer hoje relacionamentos duradouros. Você não quer ficar pulando de galho em galho. Você desenvolver um cliente, um fornecedor, você quer confiar a sua empresa, enfim, o que você faz e não quer ficar toda hora pulando de galho em galho, né? Perfeito. Então é isso, as redes sociais não é hype, elas auxiliam estrategicamente, recapitulando, né? Auxiliam estrategicamente ali as vendas, o teu branding e tudo mais, o teu negócio como um todo. Então não tem essa de, eu não uso o LinkedIn, eu não uso o Instagram, eu não uso ou outras redes. Comece para ontem a utilizar. A característica do vendedor 4.0. Está presente e mais, ele não só presença digital, mas ele atua na jornada de construção da sua autoridade para se tornar conhecido. Muito bom. Obviamente. Ótimo. Muito bom, gente. E aí temos, né, o conceito nesse trabalho aí. Tudo que a gente está falando, a gente vive na prática. Então não é um conselho de quem não faz. Você pode acessar aí o LinkedIn do André, o LinkedIn do Jeff. Então, assim, tem exemplo ali claro, né? Inclusive no YouTube, na parte do sobre, tem todos os contatos dos sócios, tá bom? Dos executores. É isso aí, pessoal. Voltando aqui para o nosso papo, falando sobre... A gente falou das redes sociais... Vamos entrar agora nesse assunto, né? Já puxando aqui sobre inteligência artificial. Que se muitos ali estão ainda naquela coisa de eu não uso rede social para vendas e tal. Imagina inteligência artificial. Então vamos falar sobre isso um pouquinho. Como que ela tem moldado o futuro das vendas? Como é que vocês enxergam a inteligência artificial? Tirando aquele mito, sabe, que muita gente tem medo. Ai, que medo da IA. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a IA auxiliando as vendas. Eu acho que não tem que ter medo. Eu uso ela todo dia. Né? Eu uso para tanto para aliada. Eu uso para nossos projetos, uso para tudo, para me auxiliar em tudo aqui e claro, sempre com a curadoria do ser humano, né, porque ele acelera, vou ter que digitar um texto, vou ter que digitar um relatório, cara, eu já tenho o prompt pronto, é só ele já sabe como é que tá meu trejeito de fazer, minhas falas, minha cultura, já entende como é que é isso, então eu só dar os parâmetros e corrigindo, né, Jefferson? Perfeito, cara. Junto aí as duas, né, os dois pontos que vocês colocaram ali. E é uma ferramenta, né, e ela é aliada, né? Como o André colocou, poxa, hoje a gente usa muito, né? Hoje mesmo, né? Hoje na parte da manhã eu fiquei focado em estruturar o departamento, né, comercial de um dos nossos projetos.
poxa, eu contei com IA o tempo todo, né? Mas, poxa, a IA nesse sentido, ela vai me substituir, né? De forma alguma, né? Ela é uma aliada porque, poxa, quem é que ensinou, né? Quem é que deu todas as características de como conduzir aquela situação, de como configurar aquela condição, de como formatar, né, aquela situação, né? Então, poxa, toda a parte de tomada de decisão estratégica, né, de construção da ideia, fui eu quem, né, ensinei a inteligência artificial. Fui eu quem ensinei. Partiu da gente, né? Perfeito. Ela, na verdade, é o quê? Compilou tudo isso, né, todos esses dados, essas informações, e estruturou, né? Ou seja, nós temos a capacidade de fazer? Com certeza, né? Mas, de repente, eu levaria 1 hora, né, e a ferramenta fez em 10 segundos. Tá? A ferramenta fez em 10 segundos. Né? Eu chegaria na mesma situação, né, porém com um tempo muito maior. Tá? Ou seja, então eu só estou potencializando as minhas entregas, né? Só estou potencializando o meu resultado através da ferramenta. Tá? E a questão é essa, né? A gente tem que ensinar a ferramenta, né? Ou seja, o que eu quero, como eu quero, por que eu quero, para que eu quero, aonde eu quero chegar e de que forma eu quero chegar. Tá? Aí legal, aí ela compila aquilo que você precisa. Tá? Mas então, aí o medo que nós temos que ter, né, não é da ferramenta, mas como é que a gente, né, se adapta, né, a ter, né, esses insights e a saber trabalhar com a ferramenta. Né? Então, essa é a nova preocupação, né? Ou seja, essa é a nova necessidade de buscar conhecimento, de buscar qualificação. Como você interagir de forma eficiente com essas ferramentas. Mas ela potencializa demais o nosso dia a dia. É surreal a rapidez, né? Se você souber conduzir exatamente o que você quer, dar os comandos certos, sorriso daqui a aqui, de orelha a orelha. Um exemplo simples, né? Sempre quando a gente começa um projeto e olhando para a área de vendas especificamente, eu preciso entender o passado da empresa. Né? Então eu preciso, né, entender o histórico de vendas, né, a evolução de vendas, eu preciso entender taxa de conversão, eu preciso entender participação de vendedor, né, eu preciso entender ticket médio, eu preciso entender lead time, eu preciso entender uma série de coisas, né? E, poxa, quando eu pego uma massa de dados, né, que eu exporto, até eu conseguir tratar aquilo, até eu conseguir, né, trazer isso da forma com que eu preciso, dá para fazer? Dá para fazer, mas leva tempo. Né? Porém, se eu tenho, né, essa massa de dados e ensino a extrair os dados da forma que eu preciso, gente, 1 minuto a análise está pronta. Quer dizer, a base de dados está pronta e tratada. Né? Aí entra, exatamente, aí entra o meu trabalho, né, quanto, né, um ser pensante, né, em olhar aquilo e traduzir de fato para ações, né, de forma estratégica, como trabalhar aquilo. Mas, cara, né, algo que eu levaria, sei lá, meio período para fazer, sei lá, em 10 minutos o negócio está pronto. Né? É isso. É trabalhar com inteligência. Né? Literalmente. Até esse né? Otimizar tempo. Eu brinco, Pode falar, que né? até esse momento, né, não sabemos aí o futuro, e é bacana, né? Eu dei uma palestra sobre inteligência artificial esses tempos atrás no CLEP, né? E o pessoal perguntou muito disso, né? O pessoal fica, né, às vezes com medo, né? Poxa, será que a tecnologia, né, ela vai dominar o ser humano e tudo mais? Então eu até brinquei. Neste momento, né, no contexto em que vivemos hoje, ela nos alia, né, ela nos ajuda e nos apoia nesse sentido. Exatamente. Eu ia falar, Tami, que a gente monta potencial de mercado, né? Enfim, a gente usa análise SWOT, análise Pestel, então dá para fazer algumas coisas já para nos dar alguns insights, né? O aprendizado da ferramenta e conosco, qual o projeto que a gente está desenvolvendo, e fazer uma apresentação mais rápida, acelerar o nosso processo, né? E aí a gente dá o nosso toque humano ali para que esteja coerente com o que a gente está imaginando. Né? Então é isso. Legal. Respondendo muito a pergunta bom. da IA aí.
Muito bom. Se você ainda não tem utilizado a IA para acelerar os processos, aí você está perdendo tempo, com toda certeza. Ela veio realmente para... A tecnologia, ela vem trazendo muitas facilidades. É lógico que, como tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, existe uma preocupação com o excesso do uso de tecnologia, como a gente citou já aqui no podcast sobre ficar tudo robotizado, de o humano perder o seu espaço, enfim... Existem algumas coisas que a gente também não sabe daqui, 10, 15, 20 anos, como é que as coisas estarão. Mas o que a gente pode fazer é o bom uso daquilo que nos é oferecido nesse tempo. Então, a IA, ela realmente acelera. E nas vendas, então, nem se fala. A gente falando, inclusive, sobre construção de autoridade nas redes sociais, ela é uma aliada para produção de conteúdo, tudo claro, né? Com o ser humano editando, o ser humano continua ali no centro. Ele continua ensinando a IA e ela vai aprimorando, ela te auxilia, como a gente brinca que é a nossa estagiária. Isso aí, nossa estagiária aqui. A nossa estagiária. Ela não vai tomar decisão por mim, mas ela pode te ajudar a analisar um documento em questões de segundos, ela te auxilia em muitas coisas. Vai me trazer, né, os insumos para isso, então, né? Para tomar a decisão. Os insumos necessários para que você, humano, tome a decisão. Me ajuda a ser mais rápido. Muito bom. Muito bom. E a gente está em tempos acelerados, não tem como mais a gente fazer coisas na unha. Tem gente que fazer coisa na unha, né? Planilhas. Falar de planilha pro André fica louco, né? Vamos falar um pouquinho aí, entrando para ferramentas, né? O André sempre frisa isso em todo o podcast, e eu falando sobre o CRM, né, que é para a performance do vendedor 4.0, você precisa dominar o CRM, a análise de dados, que mais? Vamos falando aí. O que ele precisa dominar, quais são as ferramentas necessárias para começar? Você é o mestre nisso. Começar a brincadeira. Embora a minha cadeira aqui seja da transformação digital, mas quando eu olho tecnologia para o vendas, eu nem me atrevo a discutir com o André. Eu faço assim, eu acho que tem que dominar as ferramentas de produtividade primeiro, tá? E-mail, calendário, smartphone, isso tem que ser tipo bicicleta, basicão, né? Depois vem, né, o famoso CRM, né, seja qualquer ele de mercado, ERP também, tem que manjar. Acho que isso tem que estar bem afiado aí. Então, ou seja, até inerente, complementando, né, André, inerente ao CRM, né, ou seja, tudo que é inerente ao cliente, todo o histórico dele tem que estar ali, né, todas as informações. Então não adianta, né, ter também o CRM e não fazer um uso, né, de forma adequada correto dele. Essa semana fiz uma análise na empresa, por incrível que pareça, não tinha, nas etapas não tinha dinheiro, não tinha valor monetário, né? Falei, tá, e aí? Estão vendendo tudo de graça, né? E também já peguei, nessa semana passada, por exemplo, a diretora foi fechar contrato e chegou lá para assinar, a pessoa, né, informou que não tinha nem orçamento aprovado. Olha que vergonha. Básico da qualificação, né? Então, assim, então eu estou trazendo aqui o de tecnologia, o que tem de processo, o que tem de método, e principalmente fazer cálculo, cara. Tem que aprender a fazer ticket médio, ciclo de venda, taxa de conversão, quantos leads eu preciso por mês com base na minha taxa de conversão desse produto, desse serviço, ou desse global aqui. Acho que não é só ferramenta, né? Tem que ter essa visão crítica, essa análise. Analítica, lógica, né? Tiver que hackear a concorrência, fazer proposta oculta, enfim, tudo que puder, ferramenta para te ajudar, né, a mapear, vai ser de grande valia. E treinamento, e treinar e estudar. Acho que essas são as ferramentas essenciais de um vendedor aí. Olhando no caráter prospecção, André, que tipo de ferramenta, né, nós temos à disposição hoje para os vendedores? Hoje a gente tem duas formas. A gente adapta dentro do CRM, né, um fluxo de cadência, onde a gente usa a Apollo, que é a nossa ferramenta oficial aqui no Brasil, né? A gente é credenciado, a agência credenciada aqui no Brasil, autorizado pela Apollo para revender a licença. Inclusive, deixar um link aí para vocês quiserem fazer
teste de 14 dias aí na conta, depois a nossa produção aí publica. E a Apollo é um divisor de águas também, a gente chama change game, né, no termo em inglês, né, mudança de jogo aqui, porque ela acelera demais e combinado com outras ferramentas ela se potencializa muito. Semana também a gente fazendo um overview, né, em cima de um processo de prospecção de uma outra empresa, e ficou um para casa porque o perfil do pessoal, né, a gente estava falando de LinkedIn, estava bem desatualizado, a gente pediu para eles atualizarem. E o uso da ferramenta potencializando coleta de informação para mapeamento dos stakeholders, que a gente chegou nesse ponto, né? Sim. Então eu recomendo, né? Essa é uma ferramenta que eu sugeriria bem forte. Ela une as duas coisas ali que a gente precisa para prospecção, que é gerar lista e fazer a cadência dentro da mesma ferramenta, né? Que hoje em algumas plataformas brasileiras é feito separado, né? Isso toma tempo. Agora, quando tem tudo unificado ali, fica mais fácil. Uma outra ferramenta, né? Ainda mais com essa característica do vendedor 4.0, que está muito embasado em dados, né? É o próprio BI. Ou seja, poxa, como é que eu uso uma ferramenta tal qual o Power BI, né? O Looker, BI eu gosto. E aí a gente compilar todos os dados, né? Para conseguir trazer insights, conseguir trazer insumos que às vezes, numa planilha, a gente não consegue concatenar tudo aquilo de forma que seja visível, né? Então, não tem como não ser drivado a dados hoje, né? Então, poxa, BI é algo tão essencial quanto, né, saber usar um CRM de forma adequada, né? Usar uma ferramenta de prospecção, por exemplo, usar um LinkedIn, por exemplo, tá? Mas o BI também, hoje em dia, ele é fundamental, essencial. Tem que fazer parte, como o André mesmo colocou, tem que fazer parte do cinturão de ferramentas do vendedor. Isso. Muito bom. Muito bom, André, Jefferson. E mais alguma ferramenta que vocês indicam aí que é essencial? Não, acho que já acho que para começar, né, Jefferson? Para começar. Para começar já está excelente. Isso aí, e a gente vê que a galera não chega nem a 90%, 80% disso, né, de conhecimento. Ainda precisa dar pelo menos um ano aí ou mais para estar fera, né, em tudo que a gente comentou aqui até então. Então, continuando aqui, né, caminhando para o fim do nosso papo, quero que vocês me falem aí o que vocês enxergam, né? O que falta nos vendedores atualmente? Eu acho que falta, na minha opinião, acho que falta paciência. Paciência. Sou muito ansioso ainda. Vendas é um jogo de xadrez, né? Tá? Ou jogo de cartas, né? Você dá as cartas, move, né, os elementos no tabuleiro e acho que isso é com o tempo, tá, Tânia? Acho que tem que pensar que existe um setor que a gente vai falar o termo aqui, mas é um termo em inglês que é enablement, é ativação, cuida da parte justamente dessa parte de capacitação do time. Eu acho que não só desse vendedor solitário, mas do vendedor que trabalha em time, ou um inside sales, ou um time de 2 pessoas, 3 ou 4, que é que normalmente a gente acaba atendendo, a gente se preocupa com essa capacitação e também falar do lado humano, né? Porque são pessoas, no fim das contas, tem família por trás, tem anseios, tem pagar conta, então eu vejo um pouco disso assim, né? E nós estamos aqui para ajudar e fazer isso com que fique mais leve e dando luz, dando caminho para esse processo. Eu acho que seria essa minha deixa aqui, meu recado para essa sua pergunta. Eu entendo assim, olha, os desafios, né, complementando o que o André trouxe, eu acho que está muito ligado à dependência excessiva da tecnologia, né, e aí a gente acaba perdendo um pouco aí a questão da humanização, né? Ou seja, é a necessidade de um equilíbrio, né, constante entre tecnologia, né, e de fato o toque humano, né? E nada contra usar tecnologia, muito pelo contrário, né? Mas no momento em que, né, o humano tem que estar por trás ali entendendo que, poxa, né, em momentos específicos, né, ele tem que intervir, né, e puxar
o atendimento para ele, né? Garantindo Sim. uma atuação consultiva, né? Garantindo que o cliente ele se sinta ouvido, compreendido. Tá? Então, acho que um dos desafios atuais, né, é todo mundo pensar que, poxa, não, a tecnologia resolve. Muito pelo contrário, a tecnologia não resolve, ela ajuda. Né? Mas quem tem que resolver somos nós, né? Outra coisa, Jefferson, também, eu acho que tem que ter um pouco de... Tem que ter um equilíbrio entre proatividade e excessos, né? A gente tem excessividades, né? Quer vender tudo na hora, tem que ter paciência. Parece que eu tava falando, vai virar monge, Andrezão. Não, cara, tem que ter paciência, tem que ouvir. Como eu falei lá, ouve teu cliente. 70% deixa a criatura falar e 30% é você. A técnica é 70-30. Né? Experimentem. Depois quem fizer, posta aqui, vocês vão ver, vocês vão mudar... Vai mudar um pouquinho mais a chance de vocês de aumentar os fechamentos. Escutem mais o cliente de vocês. Trabalhem em comunicação não violenta, comunicação assertiva. Né? Acho que é importante. Isso traz um profissionalismo bem legal. Dica aqui de ouro. Então, adaptação, até complementando, né, André? Adaptação em relação ao perfil do cliente, né? Ou seja, cara, o perfil do cliente ele mudou drasticamente nos últimos anos, né? Hoje os clientes eles são mais informados, né? Eles, né, são mais exigentes, né? Sim. Buscam informações, buscam situações, né? Então o erro do vendedor aí é muito pensar que, poxa, utilizando abordagens ultrapassadas, né? Sem considerar a nova realidade do mercado. Então, poxa, se adaptar, né? Ao novo perfil, né? Significa ele ser de fato ser mais consultivo, tá? Usar dados para entender as necessidades, né? Acho que isso é um outro problema crônico, né? A falta de preparo, né, para lidar com dado. Então, assim, o pessoal quer sair fazendo, mas de fato não se preparar, né? Ter acesso à informação, né? Tirar vantagem competitiva disso, né? Acho que isso é uma outra necessidade, né? E às vezes o pessoal acaba pecando. Eu estava num outro evento online essa semana e o Lucas Silveira, Lucas, se estiver me ouvindo aí, um abraço para ti, cara. Ele falou que também tentar adaptar os frames, né, de vendas para vendas. E aí ele contou uma história que entrou numa reunião e aí o vendedor começou a falar, começou a fazer pergunta e o lead disse, cara, se tu começar a me dar golpe com técnica de venda, pode encerrar por aqui, tipo, mais ou menos essa linha, entendeu? Então tem que ser suave, tem que ser sutil. Não é que tu vai aplicar o S, o P, o I, o N do spin que vai dar certo. Não é isso, gente. Ela vai entrar pode ser que entre tudo ou não entre nada ali daquele acrônimo, né? E tem outras formas, tem outros modelos de a gente identificar isso e negociar com o cliente. Defina a etapa, né? A gente tinha comentado sobre isso. Essa a gente já falou sobre esse tema, mas eu queria trazer isso porque acontece. Né? Então, a gente trouxe alguns exemplos práticos aqui do que acontece no dia a dia, né? E estamos aqui para ajudar, né, Tami, né, Jefferson, porque é difícil mesmo e eu acho que fica a dica aqui para a gente fazer mais podcasts aqui voltados para esse tema que eu acho que é bem legal, tem assunto para a vida inteira. Relevante. Tem. Nossa, muito bom esse papo, muito relevante. Para quem está nos ouvindo aí que trabalha com vendas, né, vendedores, vendedoras, para você também empresário ou empresária que está nos ouvindo e que já percebeu, né, caiu a ficha, quanto você precisa investir nesse setor, no seu time comercial, nos seus vendedores, precisa muito estruturar tudo para que tudo funcione, né? Vendas é sobrevivência. E, nossa, é bom demais aprendendo aqui. Para mim tem sido muito bom estar nesse meio, né, dos negócios. Você sai da caixinha, aprende de tudo um pouco. E muito bom, muito relevante, meninos. Muito bom, tá? Meninos, todos são jovens. É isso aí, gente. Então, vamos ficando por aqui, né? Se quiser deixar alguma consideração final, acho que aqui a gente fez um overview de tudo, né? De comportamento, do que é preciso, de ferramentas. Então, você tem insumos aí para você ouvir com calma e entender que tudo é um processo, né? Venda, você não se torna um vendedor 4.0 da noite para o dia e sai fazendo mágica, né? Venda é ciência, venda é método,
Processo e tecnologia, ó, é o lema da Concepto. Perfeito. Aprendi bem, né? Muito bom, É isso aí, tá? É isso, é tempo ao tempo, como o André falou, paciência é um jogo e aqueles que sabem jogar bem, dominar as ferramentas e ter uma mentalidade, né, certa, cuidado das suas soft skills, seu perfil e olhar para pessoas. No final das contas são pessoas, né? A gente não pode levar tudo de uma forma robotizada ou só ver números, mas existe outra pessoa, uma empresa na outra ponta. Então cabe muita consciência daqui para frente, né? E a nossa responsabilidade enquanto profissionais. Muito bom, gente. Amei esse papo. Boa, Tânia. É a melhor host. Parabéns aí pela condição. Obrigado. Amo. Muito bom, muito bom. Muito A gente bom. está vivendo e aprendendo, não é verdade? Até o fim da vida a gente vai estar se desenvolvendo. Perfeito. E é isso, deixa uma consideração final, uma frase ou algo que você queira deixar aí para quem está nos ouvindo, para a gente fazer o encerramento. Legal, gente. Legal. Posso Claro, ir, Jeff? com certeza, faça as honras. Obrigado, Jeff. Meu parceiro comercial aqui. Só agradeço, cara. Bom, obrigado por quem ficou até aqui. Sigam nas nossas redes sociais, fazer o jabá aqui, né? Conceito de gestão corporativa, transformação agora. Eu acho que a gente veio para transformar, para ajudar você, empresário, como a Tânia falou. A gente é como se fosse uma válvula de escape também, porque fica mais fácil, fica mais leve. Né? Eu sei que você cuida do RH, do finanças, do vendas. A carga toda vem para cima de você e a gente é o cara cogestor. Né? A gente vai botar a mão no teu ombro, vamos te ouvir, vamos ouvir tua equipe e vamos fazer a coisa acontecer. Tá? Então, muito obrigado por quem esteve até agora aqui com a gente e um bom dia para todos aí. Fiquem com Deus. Bom, minha mensagem é de fato para que a gente continue, né, se tornando relevante quanto vendedor, né, que possamos trabalhar na nossa adaptação contínua. Né? Adaptação contínua vai ser a chave aí para a sobrevivência, vamos dizer assim, do vendedor 4.0, né? 4.0. Então, assim, manter-se atualizado, né, sobre as novas tecnologias, né, dominar a ferramenta digital, principalmente desenvolver, né, habilidades, né, interpessoais serão, né, de fato, o diferencial aí para o futuro. Então, gente, aprendizado contínuo é estudar, 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 estudar. Forte abraço aí. Morrer estudando. É isso aí. Vamos, Forte abraço, pessoal. É isso Até aí, mais. gente. E aí, bora fazer acontecer. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo episódio. Valeu. Até Um mais. abraço.